Turminha, vamos continuar essas aulas. Hoje nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum. Então, para começar, vamos considerar os números 4 e 6 e escrever a sequência desses dois números, tá? Então tá aqui, ó, os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, tá, até o 48. Depois continua, tá? Os múltiplos de 6. 0, 12, 18, 24, tá? E continua. Tá? Paramos aqui no 54. Então observe que 4 e 6 têm vários múltiplos comuns, além do zero, que, como dissemos, é múltiplo de todos os números naturais. Certo? Então, os de 4 e 6, então, tá? Então, ó, o 12, ele é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 6. Qual que é o próximo? Ó, o 24, ele está nos múltiplos de 4 e também está nos múltiplos de 6. Qual que é o próximo? O próximo vai ser o 36, ó, 36 e 36. E depois 48 e 48. Certo? Então, olhando aqui, ó, qual que é o mínimo, qual que é o menor valor que é múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo? O menor é 12. Tá? Então, 12 ele é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Tá? Então, observe que 4 e 6 têm vários múltiplos comuns, além do zero, que, como dissemos, é múltiplo de todos os números naturais. Os números 12, 24, aqui é 36, né? E 48, por exemplo, são múltiplos, são comuns ao 4 e ao 6. Então, ó, chamamos de mínimo múltiplo comum de dois números ou mais números naturais, diferentes de zero, um menor número não nulo, que é múltiplo de todos eles. Tá? Então, no nosso caso aqui, qual que é o menor? É o 12. Tá? Ele é comum aos múltiplos de 4 e aos múltiplos de 6. Então, 12 é o MMC, é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Vamos ver outros exemplos. Ó. Então, vamos obter o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre 6 e 8. Então, escrevemos os múltiplos de 6 aqui, ó, tá? Da tabuada do 6, até o 60. Depois, os múltiplos de 8, certo? Qual que é o menor número que aparece tanto nos múltiplos de 6 como nos múltiplos de 8? No caso aqui é o 24, tá? Então, ó, o menor múltiplo comum de 6 e de 8, diferente de zero, é o 24, tá? Então, assim, o MMC entre 6 e 8 é 24, tá? É o menor número que é divisível por 8 e por 6 ao mesmo tempo. Agora, veja como podemos obter o MMC entre três números, 3, 5 e 6. Ó, escrevemos os múltiplos de 3, tá? Ó, aqui fizeram errado, aqui é 2, ó. Aqui é 2, tá? Entre 2, 5 e 6. Aqui os múltiplos de 2, tá? Até o 32, depois continua. Os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. E os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Então, qual que é o menor que aparece nos três ao mesmo tempo, tá? Então, ó, como já está grifado aqui para vocês, ó, o 30, ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 5, ele é múltiplo de 6 ao mesmo tempo, tá? Então, o menor, o mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 6 é o 30.
Tá certo? Agora vamos buscar uma maneira de obtermos o MMC de dois ou mais números sem que seja necessário escrever essa sequência aqui de múltiplos, tá? Tem uma maneirinha que a gente faz que não precisa escrever isso, tá? Nós até já fizemos alguma coisa em alguns exercícios anteriores. Para isso, precisamos observar que, quando decompomos dois ou mais números em fatores primos, lembra dos fatores primos? Encontramos muitos fatores comuns a esses números. Essa característica nos permite estabelecer a seguinte regra prática, que nos permite buscar os fatores primos comuns a cada número. Então, para encontrarmos o MMC de dois ou mais números, vamos decompor simultaneamente, né, todos os fatores primos encontrados. Então, olha o exemplo, ó, como é que é facinho fazer isso aqui. Ó. Então, vamos calcular o MMC entre 8 e 10. Então, nós vamos decompor simultaneamente o 8 e o 10 em fatores primos. Tá? Então, está aqui, ó, o 8 e o 10. Os dois não são par? São. Então, qual que é o menor número primo que divide os dois ao mesmo tempo? É o 2, tá? Então, 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Ó, tem um número par aqui ainda, então você continua dividindo por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. O 5, como não é divisível por 2, nós repetimos ele aqui. Tá? Aqui nós temos o 2, dividido por 2 vai dar 1. E repete o 5. Tá? Aqui. Agora, quem que divide o 5? É o próprio 5. E dá 1. Certo? Então, decompomos o 8 e o 10 em fatores primos. O 2 é primo e o 5 também é primo. Tá? Então, quem que é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10? Tá? Então, nós temos aqui ó, o 2. Quantas vezes o 2 aparece? Tá? Então, o 2 aqui. Ó. Quantas vezes o 2 apareceu? 3 vezes. Ó. Então, é 2 elevado ao cubo vezes o 5, que só apareceu uma vez. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. 8 vezes 5, 40. Tá? Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10 é o 40. Basta você multiplicar ó, os fatores primos que você obteve aqui na decomposição. Tá certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, 40 é o MMC entre 8 e 10. Agora, ó, vamos calcular o MMC de 5, 6 e 10. Simultaneamente, tá? Então, 5, 6 e 10. Ó, nós temos dois números pares, o 6 e o 10. Se eles são pares, então são divisíveis por 2. O 5 não é? Repete. Então, divide 6 por 2, dá 3. 10 por 2, dá 5. Agora não tem mais números pares, tá certo? Qual que é o próximo número primo? É o 3. O 5 não divide por 3, repete. E esse 5 também não divide por 3, repetir aqui. Eu vou dividir 3 por 3, que dá 1. Né? E agora, quem que divide o 5? É o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Tá? Então, quais são os fatores primos? 2, 3 e 5. Então, basta multiplicá-los. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá? Então, 30 é o mínimo múltiplo comum entre 5, 6 e 10, turminha. Atividades. Agora, aqui, ó, a 36, vocês vão escrever a sequência, tá? Dos múltiplos de 2 e 5. Tá? Escrever a sequência, que nem tem feito aqui, ó. Tá? Que nem tá nos exemplos, tá? E depois descobrir qual que é o menor comum entre eles, tá? Então, é 0, 2,
4, 6, 8, 10, vai embora. Depois os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, até você achar o que é comum ao 2 e ao 5, o menor deles ao mesmo tempo, tá bom? A partir da sequência dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 6, determine o MMC entre 3 e 6. Então é a mesma coisa que fez aqui na 36, faz na 37. Escreve os múltiplos de 3, escreve os múltiplos de 6 e depois acha o menor comum aos dois. Agora aqui não, agora aqui para fazer a decomposição, tá? Então a decomposição entre 2 e 10, tá? Vamos fazer a decomposição e achar o mínimo múltiplo comum. Depois, entre 5 e 6, tá? Eu acho que até já está feito ali. Depois, entre 9 e 10, tá? Fazemos sempre pela decomposição agora, tá? E depois, entre 12 e 15, tá? Nós acharemos um mínimo múltiplo comum entre esses pares aqui, tá joia? Agora aqui, ó, na próxima, façam a mesma coisa, tá? Qual que é o mínimo entre 4 e 5? Então vocês vão fazer o mínimo entre 4 e 5, tá certo? Decomponham. Depois, o que vocês acharem aqui, tá? Vocês vão dividir por 4 e depois por 5. A mesma coisa na 40. Vamos fazer, ó, entre 10 e 25, tá? Vamos decompor. Vamos achar o mínimo entre os dois. Depois que achar o mínimo, basta dividir por 10 e depois por 25. E a 41 é calcular para todos eles, tá? Sempre em fatores comuns. Entre 12 e 16, tá? Sempre decompondo, tá? A B, a C, a D e a E. Tá certo? E agora aqui, ó, na 42, tentem calcular mentalmente. Qual que é o mínimo entre 7 e 14? Qual que é o mínimo entre 6 e 12? Perceba que um é o dobro do outro, tá? Então, qual que é o mínimo entre 7 e 14? Qual que é o mínimo entre 6 e 12? Tá? Tentem fazer isso mentalmente. A mesma coisa aqui, ó. Entre 6 e 7, entre 6 e 10 e entre 7 e 10. Tá certo? 43. Um determinado cometa passa pela Terra de 32 em 32 anos. E um outro cometa, ele passa de 40 em 40 anos. Os dois foram observados juntos, tá, na imediação da Terra, em 1920. Então, quando que eles vão aparecer juntos novamente? Bom, isso aqui é o tipo de exercício que é para aprender agora, porque depois sempre cai em vestibular, tá? Então, faça o mínimo entre os dois cometas, tá? Um de 32 e outro de 40 anos. Achem o mínimo, tá certo? Depois que vocês acharem o mínimo, vocês vão somar, tá? Com 1920. Vocês somando, vocês vão saber que ano que ele vai aparecer, que os dois vão aparecer juntos novamente. Tá certo? E a 44 ó, é igual a 43, tá? Uma árvore de Natal é iluminada em 3 estágios diferentes. As luzes da base piscam a cada 4 segundos. A do estágio intermediário, ela piscam a cada 12 segundos. E depois a do topo, elas piscam a cada 18 segundos. Tá? Então a gente quer saber o quê? Quando que as 3 fases vão piscar ao mesmo tempo? Que a árvore vai ficar toda iluminada?
Em quantos segundos vai acontecer isso? Então é só achar o mínimo entre 4, 12 e 18, tá? O mínimo que der aqui, a resposta vai ser em segundos, tá? Aqui nós estamos falando de tempo, tá certo? Então a cada tantos segundos, a árvore fica totalmente acesa. E a 45, ó, é o MMC, tá? Faz a decomposição, sempre pela decomposição, tá? 8, 12 e 14. Opa. Decompõe fatores primos. A mesma coisa para B, a mesma coisa para C. E a D também, mesma coisa, tá certo? Agora, depois de ter feito esse exercício aqui, ó, certo, ela está em sala de aula, né? Mas vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir pensar. Discuta com seus colegas e procure uma resposta para as questões a seguir. Qual é o MMC de dois números primos diferentes? Por exemplo, entre o 2 e o 5. Qual que é o MMC entre eles? Entre o 3 e o 5. Qual que é o MMC entre eles? Entre o 7 e o 5. Qual que é o MMC? O que eu faço para descobrir? Sem precisar fazer decomposição. Tá? Letra B. Qual é o MMC de dois números naturais não nulos, tá? Diferente de zero, quando um é múltiplo do outro? Por exemplo, ó, o 2 e o 4. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4? Entre o 3 e o 6, por exemplo. Quem que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6? Tá? Então não precisa nem fazer conta, é só pensar um pouquinho. Né? E com base no que você percebeu fazendo essas atividades aqui, tá? Determine o MMC entre 3 e 11. São dois números primos. Ó. Tá? Entre 7 e 70. Entre 5 e 225. Entre 11 e 13. 3 e 81. 11 e 77. Então tentem fazer. Qualquer dúvida que tiverem, é só me chamar que eu estou à disposição de vocês, como sempre, tá, turminha? Abraço, até a próxima aula.